Eu costumava achar que entendia o que era medo antes de virar soldado. Achava que medo era sobre perigo do jeito que o pessoal de fora imagina, tipo ter medo de levar um tiro ou ser explodido ou acabar morrendo num campo de batalha longe de casa. Mas a real é que esses medos mal arranham a superfície do que realmente assombra os caras lá dentro. Quanto mais perto da linha de frente você chega, mais percebe que o medo toma formas que filme nenhum mostra. Ele é silencioso, pessoal, psicológico e geralmente bate mais forte bem antes da primeira rajada romper o ar. Quando fui enviado, aprendi rápido que quase todo mundo ali sentia medo, mas ninguém falava um motivo real. Ninguém tocava no assunto morte. Esse era o medo que o pessoal de fora achava que a gente carregava, mas a morte é simples, é binária, ou vem ou não vem, ela não fica rondando sua cabeça. O que realmente corrói um soldado é tudo que se arrasta nas horas e dias antes do combate, tudo que acontece depois e tudo que talvez siga ele para casa. Quando pisei na zona de guerra, o medo que me perseguia não era o de tomar um tiro de sniper ou pisar em um IED, era o medo de errar. Lembro de estar sentado na traseira de um transporte antes do meu primeiro patrulhamento, com o fuzil entre as pernas, as mãos suando dentro das luvas, mesmo com o calor seco do deserto já tendo tirado qualquer gota de saliva da minha boca. Meu coração não acelerava porque eu podia morrer. Acelerava porque eu tinha pavor de fazer alguma coisa errada e botar outro cara em risco. Esse é um dos primeiros medos que um soldado aprende, o medo de ser o elo fraco. Encarar a morte, você encara, mas ninguém quer ser o motivo de um parceiro não voltar. Ninguém quer carregar isso. Esse medo aperta tanto que empurra qualquer outro pensamento para longe. No campo, o medo não aparece quando quem está de fora imagina. O pessoal acha que medo surge quando os tiros começam a cantar, quando as explosões levantam terra e sacodem o chão. Mas ali, no meio, o cérebro desliga o lado emocional e o corpo vira máquina. Treinamento assume, reflexo assume. Você não tem tempo de pensar nem de entrar em pânico. O medo de verdade bate antes, bate quando você está conferindo o equipamento e percebe as mãos tremendo por meio segundo. Ou na noite anterior, quando está deitado no catre, encarando o escuro da barraca, ouvindo a artilharia estourar ao longe e se perguntando se vai travar ou falhar na hora que mais importa. Tem também o medo que ninguém na família ouve falar. O medo de não saber que tipo de homem você vai virar quando a situação ficar violenta. Todo soldado tem um momento, seja no treinamento ou já na missão, em que percebe que não existe simulação para lidar com sua própria moralidade quando vida e morte dependem de uma decisão tomada num piscar de olhos. Lembro de ter medo de chegar no combate real e me tornar alguém que eu não reconheceria depois. Alguém capaz de coisas que iriam me assombrar por muito tempo depois que o uniforme ficasse guardado. O pessoal gosta de acreditar numa linha clara entre herói e monstro, mas na guerra, essa linha é fina e escorregadia. Ninguém admite, mas todo mundo sente antes da primeira missão. É o medo de quem você vai se tornar. Tem também o medo da vergonha, e esse, sinceramente, é mais forte que o medo da morte. No meio militar, reputação é moeda. Fraqueza é dívida. Já vi cara se voluntariar para a missão que deixava ele apavorado só para não passar vergonha dizendo não. Você pode estar tremendo por dentro, mas a possibilidade dos outros acharem você covarde vira uma força absurda e é quase impossível ir contra ela. Já vi gente rindo e fazendo piada antes de subir no veículo sabendo que talvez não voltasse. Não porque não estavam com medo, mas porque mostrar medo custava mais caro. O pessoal também imagina soldado com medo do inimigo. Na prática, o inimigo raramente é tão assustador quanto o terreno. Patrulhar estrada que pode esconder bomba improvisada, andar em viela que pode ter fio armadilhado, entrar em prédio onde cada porta pode ser a última, isso aí cria um medo que não tem nada a ver com ideologia. O ambiente vira o adversário principal e ele não está nem aí para você. Não importa sua idade, sua coragem, sua experiência. Ele só espera. Mas o medo mais forte não chega antes do combate, nem durante, nem logo depois. Ele chega quando você volta para casa. Antes de eu ir, eu achava que guerra acabava quando a missão acabava. Achava que o medo sumia quando eu estivesse de volta no meu país, na minha cama, junto da minha família. Mas aí eu descobri que existem dois tipos de medo.
o que te mata e o que te mantém vivo. E quando você convive tempo demais com o segundo, ele não desliga só porque o oficial carimbou sua baixa. Lembro de sentar em restaurante com as costas coladas na parede, analisando porta, janela, saída, como se fosse automático. Lembro do coração disparar quando bandeja caía ou quando porta batia. Não era medo de algo acontecer, era medo de perceber que eu não sabia desligar o interruptor que a guerra ligou dentro de mim. Existe também o medo da covardia, não de agir como covarde, mas de descobrir que você é. Antes da guerra, todo mundo se imagina valente. Todo mundo acredita que vai reagir bem. Mas o campo de batalha é cruel com ilusões. Ele arranca a máscara de qualquer um. Vi gente descobrir que era mais corajosa do que pensava, e vi o contrário também. Lembro de um cara enorme, cheio de confiança, sempre falando o que faria se o bicho pegasse. No primeiro tiroteio, quando os disparos começaram a cortar o ar e a poeira subiu, ele travou. Travou mesmo. Mal conseguia respirar. E ninguém tirou sarro, não ali. Porque a real é que todo mundo teme virar aquele cara. Com o tempo vem outro medo mais estranho. O medo de ficar confortável demais com a violência. Quando o choque inicial passa, quando você já viu de tudo, você descobre que o ser humano se adapta a qualquer coisa, inclusive à guerra. E isso é assustador. Lembro de me sentir calmo em momentos onde talvez eu devesse entrar em pânico. Calmo durante a explosão perto o suficiente para sacudir meus ossos. Calmo vendo coisas que eu não descrevo por inteiro porque não sei se quem está ouvindo entenderia ou acreditaria. O medo ali não é da violência, é de perceber que a reação emocional simplesmente não vem mais. Também existe um medo mais silencioso, o medo de ser esquecido ou de virar nota de rodapé. Quando você está lá, sua vida parece ter um peso gigante, como se tudo que você fizesse tivesse importância. Quando volta, descobre que o mundo seguiu normalmente. Seus amigos seguiram suas rotinas, o público discute a guerra pela internet como se fosse debate esportivo. Todo mundo diz, apoio as tropas, mas quase ninguém pergunta o que isso realmente significa. Acima de tudo isso existe o medo que filme nenhum aborda. O medo de que a guerra siga você nos seus sonhos. Já acordei sem saber em qual país eu estava, ouvindo na cabeça sons que não existiam no quarto. Isso não é medo de morrer. É medo de nunca mais voltar a ser quem você era. Quando me perguntam se eu tive medo na guerra, eu respondo que sim. Mas não pelos motivos que as pessoas imaginam. Eu não tinha medo do inimigo. Não tinha medo de tiroteio. Não tinha medo de morrer. Eu tinha medo de decepcionar meus companheiros. Tinha medo de travar na hora errada. Tinha medo de me transformar em alguém que eu não reconheceria depois. Tinha medo de voltar para casa e não saber viver sem o caos. Acho que esse último foi o mais forte. O medo na guerra não some quando o perigo some. Ele muda de forma, se adapta, fica. Muito depois do uniforme voltar para o armário, muito depois da base fechar, muito depois da manchete desaparecer, o medo fica quieto em algum canto da mente esperando a próxima madrugada longa, a próxima lembrança, o próximo sonho que te puxa de volta para o outro lado do oceano. O pessoal acha que guerra acaba quando os tiros param. Para o soldado, o medo mostra que não.